Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 27, versículo 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Ao meditar sobre esse versículo, o Senhor me levou a refletir sobre o excesso, pois ele leva a pessoa a ter tanto conhecimento que muito desse conhecimento fica parado, fica empoeirado e cria até bicho e doença. Porque o Senhor me levou a esse entendimento? Porque hoje vivemos em um tempo onde tudo o que foi adquirido parece que virou uma história que está sendo modificada sem a intervenção das pessoas. Exemplo, são os princípios da família que estão sendo deturpados e roubados a cada mês e não há mais um posicionamento em relação a isso, pois tudo é normal. E nessa linha de pensamento, vemos a palavra de Deus sendo deturpada e usada para benefício próprio, pois muitos estão usando as Escrituras para afirmar algo que ela não disse, ou afirmar aquilo que disse como uma coisa sem efeito moral. E isso é um perigo muito grande para a saúde espiritual das pessoas, pois nada pode se fazer se as pessoas estão acreditando que o Evangelho de Cristo se move por favores. Na verdade, o Evangelho sempre se moverá por renúncia, por obediência e por santidade, e não ao contrário disso. Por isso, esse versículo em Provérbios é algo que nos revela a dimensão da capacidade humana de depender de si mesmo e não do Senhor Jesus em sua vida. Pois, no início de nossa busca por um aperfeiçoamento, profissão, estudos, falamos, agradecemos, pedimos oração e até lemos a palavra, mas, no decorrer dos anos, começamos a ter um conhecimento vasto sobre aquilo que temos estudado, e isso nos envolve tanto a ponto de deixarmos de vivenciar a vontade de Deus para viver aquilo que começamos a acreditar. Nosso afastamento do que o Senhor nos entregou e nos chamou a ser evidencia nossa autossuficiência, dizendo que agora não precisamos mais de sua presença para continuar. E assim, vemos que a desobediência é a raiz da queda de grandes homens de Deus, que para respaldar o pecado sempre usam falsas argumentações e textos isolados da palavra sem seu contexto real, criando assim uma heresia e seu próprio conceito do que o Senhor disse, e não a sua verdade que liberta. E uma verdade que contextualiza isso é a atitude do rei Saul diante do que o Senhor tinha dito a ele, como descrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, nos versículos 8 a 14. Esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Portanto, disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro, para saudar. Perguntou Samuel: Que fizeste? Respondeu Saul: Quando vi o povo que se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, pensei: agora descerão aos filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel a Saul: Procedeste totalmente em não guardar o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. E o Senhor já buscou para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor ordenou. Você observou? Saul procedeu tolamente
e não guardar o mandamento do Senhor. Assim, concluímos que o Senhor não está preocupado com o que acreditamos ser o certo, mas com a obediência à verdade, pois o certo pode ser mudado conforme a cultura que está sendo implantada localmente por instruções mal intencionadas e por simplesmente benefício de algo ou alguém. Assim, como o rei achou que a sua atitude não geraria nenhum problema e que não haveria nenhum tipo de malefício, do mesmo modo muitos têm agido diante do Senhor, pois a negligência à palavra modifica pensamentos e ações, colocando muitos à mercê de suas vontades e desejos carnais, não discernindo a verdade que lhes foram ensinadas. E aqui não estamos falando de pessoas que não conhecem, mas aquelas que já estão cheias de conhecimento, que deixaram de lado seus princípios e estão vivendo falácias e um engodo de suas próprias vontades. Estão tão certos do que estão fazendo que não perceberam a distância que estão da presença de Deus, pois agora seu posicionamento está definindo seu próprio caminho e não mais querem saber de sua eternidade em Cristo. O que importa é o que estão vivendo e como estão vivendo. Independente de todo o conhecimento que adquiriram, de suas experiências e de sua fé, movem-se por impulso e não por obediência e fé. E assim, Jesus disse para os discípulos sobre os fariseus, aqueles que deveriam dar testemunho, que cobravam o povo sobre o comportamento e atitudes, mas faziam tudo para o seu bel prazer, como vemos descrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículos 7 a 9 e 14. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas dos homens. Deixa-os, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Chegamos ao tempo de pegar todo o nosso conhecimento e colocar em prática, pois se você adquiriu com a permissão do Senhor, é que existe um propósito. Portanto, não deixe mais que o ativismo e o excesso das atividades e situações sejam maiores que aquilo que o Senhor te deu, te ordenou, te prometeu e te chamou a fazer, pois a permissão de se submeter às nossas vontades e desejos continua sendo nossa. E o Espírito Santo está somente aguardando essa permissão para fazer a vontade do Senhor. Entenda que o pecado é uma permissão sua para que a vontade de Deus não seja feita. Portanto, mantenha-se com fome e sede do Senhor todos os dias e não permita que conceitos humanos sejam seu combustível para continuar, mas a presença do Senhor e sua vontade sejam a referência para uma vida de paz e saúde, pois na obediência sempre haverá a consolidação da promessa e do chamado. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos, Pai, por mais este período que o Senhor nos dá, por mais este dia que o Senhor nos concede, por entregarmos agora, Pai, neste momento, as nossas primícias, consagrarmos o nosso dia, consagrarmos tudo aquilo que temos e que somos, para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer. Obrigado, Pai, por acordarmos. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, Pai, pelo pão nosso que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, pelas pessoas que estão em nossa volta. Somos gratos por tudo. Obrigado pelos problemas, pelas lutas, porque cada vez mais eles têm nos aperfeiçoado e têm aberto a nossa visão para aquilo que nós temos que realmente fazer. Obrigado pelo seu amor e que em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor já tiver, Senhor, preparado para nós, que se cumpra. Que assim como o Senhor assim nos entregou e nos fez, que tudo aquilo que o Senhor já nos entregou e já nos deu, que todo este conhecimento não fique parado,
a ponto, Pai, de gerar, Senhor, até mesmo dúvida daquilo que aprendemos. Que o Senhor faça que todo esse conhecimento também seja agora prático, para que não seja, Pai, mais uma teoria colocada e assim gerando, Pai, vãs colocações, mas que tudo seja feito conforme o seu querer e a sua vontade. Que o Senhor agora, Pai, possa renovar tudo isso, a ponto de entendermos aquilo que o Senhor já tem e já fez por nós. Não aquilo que queremos ou aquilo que achamos, mas aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos pelo seu cuidado. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua graça, Pai. Consagramos tudo aquilo que temos e que somos, para que o Senhor continue aperfeiçoando, Pai, o seu chamado, os teus dons. E, Pai, eu te peço, vá ao encontro de cada um dos meus irmãos e santifica-os, Pai, na palavra, pois a sua palavra é a verdade, Senhor. Graças te damos. Mantenha-nos, Pai, neste caminho e mantenha-nos alertas, ó Pai, em tudo o que está acontecendo. Assim, oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Que Deus te abençoe grandemente.